Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 27 de julho. A Caixa Econômica Federal começou a distribuir hoje os 12 bilhões e 700 milhões de reais de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. De acordo com o banco, cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta com saldo em 31 de dezembro de 2022 receberão crédito proporcional ao saldo existente naquela data. A distribuição vai terminar em 31 de julho, próxima segunda-feira. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que foi de 12 bilhões e 800 milhões de reais. Os juros bancários médios tiveram a primeira queda do ano em junho. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. A taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações com pessoas físicas e empresas recuou de 45,4% para 44,6% ao ano entre maio e junho de 2023. O Banco Central informou que essa foi a primeira queda do juro médio dos bancos desde dezembro do ano passado. A taxa foi calculada com base em recursos livres, ou seja, não inclui os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A redução dos juros bancários médios acontece em momento de queda da chamada taxa de captação dos bancos, quando eles pagam pelos recursos, e com a expectativa de corte da taxa básica da economia Selic pelo Banco Central no começo de agosto. O valor que as instituições financeiras pagam pelos recursos vem recuando desde abril. Nos últimos 3 meses, a taxa de captação das instituições financeiras caiu 1,3 ponto percentual para 11,5% ao ano em junho. A taxa média de juros cobrada nas operações com empresas recuou de 23,8% ao ano em maio para 23,1% ao ano em junho. Já nas operações com pessoas físicas, os juros caíram de 59,9% ao ano em maio para 59,1% ao ano em junho. No cheque especial das pessoas físicas, a taxa subiu de 130,7% ao ano em maio para 133,6% ao ano em junho. Mas a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo recuou de 454% ao ano em maio para 437,3% ao ano em junho. Apesar da redução, essa ainda é a linha de crédito mais cara do mercado e, segundo analistas, deve ser evitada. E o brasileiro diminuiu o consumo de carne e, com isso, o alimento ficou quase 6% mais barato. Todos os principais cortes bovinos, além da carne suína e o frango, tiveram queda nos preços no primeiro semestre. Todos os outros tipos de carnes vendidos nos supermercados e açougues, como alcatro, contrafilé e o filé mignon, e ainda as opções de frango e de porco, ficaram mais baratas. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país em 2023, o preço médio das carnes já caiu 5,9%. O preço da carne de porco caiu 2,4% e do frango 5,8%. A alcatra e o filé mignon caíram 8%. E todos os outros 14 cortes bovinos, que são acompanhados mensalmente pelo IPCA, tiveram alguma redução de preço desde o começo deste ano. E até o sonho de consumo do churrasco brasileiro, a picanha, está 6,5% mais barata. Os números levam em consideração as variações acumuladas de janeiro até junho do IPCA. Uma das explicações para a queda é que o brasileiro reduziu a compra das carnes vermelhas nos últimos anos, depois que o preço delas entrou em disparada com os diversos choques da pandemia. Com a disposição menor por comprar carnes e os rebanhos em expansão, a oferta ficou maior. Apesar da queda no preço da carne, ainda está longe do valor anterior à pandemia. Um exemplo disso é a picanha, que caiu 6,5% em 2023, mas ainda está longe de compensar a alta que acumulou desde o começo da pandemia, de 38% entre 2020 e 2022, conforme os dados do IPCA. O músculo, que neste ano caiu 4,3%, subiu 42% até 2022. E o acém
está 6% mais barato desde janeiro, mas tinha ficado 43% mais caro até o ano passado. As forças russas atingiram a infraestrutura portuária de Odessa, na Ucrânia, em um ataque noturno com mísseis. A ação matou um guarda de segurança e danificou um terminal de carga. Os portos de Odessa têm sido alvos regulares de ataques russos desde que Moscou se retirou em 17 de julho de um acordo mediado pela ONU que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Segundo o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, desde a saída russa do acordo, ataques danificaram 26 instalações que fazem parte da infraestrutura portuária ucraniana. 5 embarcações civis também foram alvejadas. A Força Aérea da Ucrânia disse que 2 mísseis foram disparados no ataque e que não foi capaz de derrubá-los, mas que as defesas aéreas derrubaram 8 drones que a Rússia lançou para atacar outras regiões da Ucrânia durante a noite. A ONU confirmou que julho é o mês mais quente já registrado no mundo. O secretário-geral da organização, Antônio Guterres, alertou que a era do aquecimento global acabou e agora entramos na era da ebulição global. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, a mudança climática é aterrorizante e é apenas o começo, e acrescentou que ainda é possível limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius e evitar o pior da mudança climática, mas apenas se houver uma ação climática drástica e imediata. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Leipzig, na Alemanha, foi descoberto que julho de 2023 quebrará recordes de calor, com a temperatura global média deste mês projetada em cerca de 1,5 graus Celsius, acima da média pré-industrial. E de volta ao Brasil, o turismo abre muitas portas, com diversos serviços em diferentes áreas, como hotéis, empresas de viagens, transporte, entre outras. Neste primeiro semestre, Santa Catarina registrou a abertura de mais de 12 mil empresas do ramo. A marca superou o índice alcançado no período pré-pandemia. Em 2019, foram mais de 10.500, um crescimento de 16%. A repórter Michele Veiga, de Criciúma, tem mais informações. O estado de Santa Catarina, por si só, investe bastante no turismo e tem a sua relação com o verão, principalmente. Mas também o inverno atrai bastante turistas, principalmente para a área da Serra Catarinense, na expectativa sempre, claro, de ver a neve. Mas os números vão se confirmando no estado, um número positivo de criação de novas empresas do ramo. Segundo a Secretaria do Turismo do Estado, divulgou os números que 16% a mais de empresas foram criadas. Isso significa um número maior do que o período pré-pandemia. Ao todo, 12.302 empresas abriram as suas portas aqui no estado nesses primeiros 6 meses do ano. Um número muito importante para a área. De acordo com o secretário da pasta, Eduardo Neiva, isso se deve muito ao trabalho do governo do estado e também do incentivo ao turismo. Vamos ouvir. Nós já estamos reposicionando o estado de Santa Catarina como produto, mostrando Santa Catarina como um todo. Não apenas uma parte de Santa Catarina, mas o estado todo e suas particularidades. E a Secretaria de Turismo vem fazendo isso, junto com as demais secretarias, e teremos muitos bons resultados no futuro para que o turismo de Santa Catarina cresça ainda mais na relevância do PIB do estado. Tá, e, portanto, o secretário Eduardo Neiva do Turismo aqui de Santa Catarina, Florianópolis, Joinville, São José, Itajaí e Palhoça foram as cidades que mais criaram empresas nesse ramo. Lembrando que as que mais abriram as portas foram as microempresas, somando quase 9 mil delas. E essas empresas, Dani, são de vários ramos, não só de transportes de passageiros, ou então de hotelaria, mas sim julgam-se
aí, dentro desses números, empresas que recebem crianças, têm atrativos turísticos, empresas de deslocamento de turistas que fazem aí passeios guiados, enfim, outros serviços que estão nesse meio. Um número importante para o estado, já visando, claro, também a temporada de verão e o crescimento aqui dos valores e dos números em Santa Catarina. De Santa Catarina, Criciúma, para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Uma boa tarde para vocês. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.